Bem-vindo mais um dia no canal do professor João Granato. Hoje a nossa história também é do início de carreira, também muito importante quando os nossos sonhos vão aos poucos se tornando realidade e a necessidade de ser ousado é parte importante da tua profissão. Precisa de coragem, mas também precisa de planejamento, e às vezes você esquece de planejar corretamente. Eu trabalhava nessa indústria plástica, tinha realizado aí o processo de exportação para os Estados Unidos, tinha já realizado uma exportação para Barbados, vocês lembram, e estava buscando outros mercados. E também já estava trabalhando com o mercado interno, fazendo faturamento, auxiliando o departamento de expedição e entendendo um pouco mais o mecanismo de uma indústria. Isso já me posicionava assim, uau, estou trabalhando bastante, ganhava mais ou menos uns 10% acima do salário mínimo, ou seja, era um salário muito baixo, mas tinha uma característica extremamente importante nesse processo. Para que eu chegasse nessa empresa, era necessário tomar 2 ônibus. E aí não me sobrava dinheiro para investir em mim, né? Então existia naquela época muitos cursos rápidos de 8 horas, 12 horas, 14 horas, que eram no final de semana, sexta e sábado, e que davam bagagem, né, no processo de comércio exterior. Não eram cursos profundos, eram cursos básicos, mas eram interessantes. E se eu fizesse um pouco economia, eu conseguia fazer esse investimento na minha pessoa, pelo menos uma vez por mês, conseguiria fazer um curso. E assim eu fiz. Então eu saía da minha casa cedo, caminhava umas 7, 8 quadras, isso é importante, porque hoje também a gente já não faz mais isso por questão de segurança, por questão às vezes de preguiça, por questão às vezes de ter a locomoção mais fácil, então você tem variações, né, do modelo passado. Mas eu caminhava essas 7, 8 quadras, pegava um ônibus somente e esse dinheirinho que eu guardava do ônibus dava para pagar o curso parcial ou pelo menos um curso de menor carga horária. E esse foi meu investimento durante todo esse período nessa empresa. Essa empresa eu fiquei quase um ano, um pouquinho mais de 9 meses. Mas um dia eu disse assim, puxa, eu preciso ganhar mais. Eu vou conversar com minha patroa, vou expor a minha posição e eu tenho que criar coragem para fazer isso. Eu preciso falar isso para ela, preciso falar que não dá a minha renda, que eu quero investir em mim, etc. e tal. E eu preciso então planejar esse momento. E na realidade a gente falha, né? Porque eu planejei, pensei e tomei um impulso e fui lá e falei com ela. Olha, eu precisava ganhar um pouquinho mais, estou trabalhando nisso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Ela disse, aqui nós temos uma regra na nossa empresa, que todos estão dentro de um plano de cargos e salários, então você é ainda um funcionário novo, não completou nenhum ano, e sempre a gente fala para todo mundo, se não está satisfeito com o que nós pagamos, há outras empresas existem aí, justamente para poder te pagar mais, mas nós não vamos te dar aumento. Então esse foi um não bastante forte no meu início de carreira, porque eu achava injusto, né? E na realidade, quando você é empregado, muitas vezes você acha injusto mesmo o que te paga. E às vezes, como empresário, você até gostaria de pagar mais para ter mais. Então é uma discussão entre ser empregado e ser empresário, é conflitante muitas vezes a questão salarial. Mas tinha que tomar essa atitude, mas aquilo me deu um estalo assim, eu preciso mais, eu preciso ser mais ousado. E aí me dediquei a buscar, na época, jornal, né, classificados, a buscar uma oportunidade dentro da minha área. E aí apareceu um anúncio bem pequenininho, no domingo eu recortei aquele anúncio e disse, eu vou mandar um currículo para essa empresa, mas eu vou mandar um currículo com uma carta em inglês me prestando serviço. E assim eu fiz, né? Preparei essa carta, preparei meu currículo e mandei. Para minha surpresa, na quarta ou quinta-feira, me ligaram na minha casa, deixaram um recado pedindo para que eu retornasse. Aí eu retornei no dia seguinte, na hora do almoço, para falar com a pessoa.
e disse, eu enviei um currículo e tal. Sim, você trabalha sábado? Tem algum problema com sábado? Não tenho nenhum problema com sábado. Pode trabalhar? Pode. Então venha fazer entrevista aqui no sábado de manhã. Tá bom. Fui lá, era um pouco distante da minha casa, né? Peguei um ônibus, fui lá, cheguei, entrei na empresa, uma empresa de madeira, né? Aí me apresentei, mandaram eu aguardar, aí veio o gerente e começou a me entrevistar. Disse, olha, essa vaga que nós temos aqui é para atender comércio exterior e também precisa fazer a parte de recursos humanos. É uma empresa pequena, é uma empresa que precisa da dedicação dos empregados e tal, e a sua pretensão salarial está dentro do nosso padrão de pagamento. Então, se você tem um bom inglês, se você estiver disposto, pode iniciar a semana que vem, porque eu na semana que vem vou viajar e já preciso deixar o departamento com alguém para cuidar. Então, você teria 2 dias de treinamento comigo, aí eu me afasto uma semana e quando eu retornar, a gente já mede o seu desempenho, a sua performance e a gente definitivamente te contrata. Uau! Né? Então, você tem aquela ousadia, aquela vontade. O salário que eu tinha colocado na carta era 3 vezes o valor que eu tinha na empresa de indústria plástica. Eu disse... Pensei no dinheiro, pensei na comodidade, pensei na distância, pensei na oportunidade, eu vou encarar. Cheguei na segunda-feira, cedo, me colocaram numa mesa, nunca vou me esquecer, era a mesa aqui, tinha uma janela com um vidro e aqui o patrão número 1 e o patrão número 2. Quando eu digo patrão número 1 e número 2, era o patrão comercial e um patrão financeiro. Então eu, da minha mesinha, eu via os dois e os dois me viam. E aí o gerente então me passou a exportação. Como era uma empresa que tinha um processo exportador bastante diferente do que era a indústria plástica, que tinha que buscar mercados, você já tinha os clientes, já tinha o processo, então era fazer o processo andar, né? Fatura, packing list, guia de exportação, etc. E aí ele me deu um processo para os Estados Unidos, eu preparei tudo e de repente ele falou assim, está faltando certificado de origem Form A. Certificado de origem Form A, nunca tinha ouvido falar nesse documento. E aí dá aquele medo, aquele frio nas pernas, assim, disse, uau, que tremedeira. Eu disse, não, eu tenho que descobrir que é esse documento. E aí, naquele dia eu processei outros itens de exportação. À tarde ele já me chamou para me mostrar como é que era feita a folha de pagamento. Imagine, naquela época a folha de pagamento era feita em papel amasso quadriculado. Tinha 28 funcionários na empresa e você tinha que fazer o cálculo do INSS, fundo de garantia, descontos, etc. Todo ele manual. Então perdemos um tempo aí à tarde e passou batido a questão do certificado de origem em Form A. Corri aonde? Biblioteca Pública, setor de periódicos, e abri rapidamente uma revista Cassex e vi o que era o certificado de origem Form A, Sistema Geral de Preferências, GATT, e aí comecei a entrar num estudo totalmente diferente para aprender por que existia esse documento e qual era a razão disso, e o que beneficiava a empresa, não pagava tributos aqui nos Estados Unidos, enfim. Fiz uma coletânea de informações e no dia seguinte, então, fui preencher o documento e também entregava junto com as guias de exportação na Cassex. E aí foi um outro aprendizado que veio para mim diante de uma necessidade de empresa. Então, eu estava aprendendo mais e ganhando mais. Isso era um ponto muito positivo. E aí, obviamente, ficou segunda e terça, não deu para aprender muito, mas eu tinha uma agenda para ser cumprida e eu tinha que fazer a folha de pagamento na sexta-feira, eu tinha que entregar 2 exportações e fazer a coisa dar. Focado, destinado a essa execução dessa minha agenda e correndo para fazer esse processo andar. Obviamente que nervoso, não tinha para quem perguntar, e o que me chamava a atenção é que os meus patrões passavam pela minha frente e não me falavam nada.
Não dizia nem bom dia, nem boa tarde, nem nada, passava como se eu não tivesse existindo ali. Aí passou essa semana, foi difícil conseguir pagar, tive que trabalhar além do horário, porque não conseguia terminar tudo em tempo. Claro, você está mudando de empresa, você teve poucos dias de treinamento, tinha uma insegurança, tinha uma promessa, tinha a outra empresa que já tinha deixado para trás. Então, tudo isso torna-se um tanto quanto dolorido a semana que passou, né? E quando ele chegou, ele perguntou o que tinha feito, eu passei o relatório, mostrei o que tinha acontecido, etc e tal, e vi que o patrão chamou ele pela minha janelinha e falou assim: não dá, não vai servir, é quietão, tal, mas não vai servir. Isso foi a sensação assim de canto de olho que eu tinha. E aí realmente o gerente veio e falou assim: nosso patrão aí acha que você não vai dar conta do processo. Eu tenho que tomar uma atitude, porque eu vou morar nessa outra cidade que eu fui, e eu preciso realmente que você avance. Aí o meu mundo, né, acabou. Você tem aquele medo, aquele receio, a insegurança assume um barco totalmente diferente. Aí eu disse: sabe o que? Ousadia, coragem. Eu vou falar com o meu patrão. Eu tenho que saber o que não está bom. E aí foi a melhor aula que eu tive na minha vida, né? Eu esperei o gerente ir embora, meu patrão sempre ficava um pouquinho mais, e eu fui até a frente da empresa, fiquei esperando um pouco, voltei, bati na porta e disse: senhor, dá licença, eu preciso conversar com o senhor. Eu sei que parece que eu não estou agradando, mas eu preciso desse emprego, preciso trabalhar, e eu gostaria, independente da sua decisão ter sido tomada ou não, eu gostaria de me posicionar aqui e dizer que eu tenho a capacidade, mas eu queria entender o que talvez não esteja servindo. Ele diz assim: você está aqui uma semana e você ainda não mordeu. Eu disse: mordi? Você não mordeu, você não vivenciou o seu papel que você está aqui. Desculpa, não entendi o que quis dizer essa mordida. Assim, nós trabalhamos com madeira. Eu não vi você entrar no nosso depósito nenhuma vez. Nós trabalhamos muito com medidas cúbicas e medidas de metro quadrado. Você está trabalhando com a lâmina de madeira, você está trabalhando com a medida cúbica, você não fez nenhuma medida. Nós carregamos caminhões todos os dias, você não foi ver um caminhão ser carregado. Você está fazendo a folha de pagamento, nós não vimos você ir conhecer nenhum funcionário, nem almoçar junto com a equipe você foi. Então, se você não morder, você não pode atuar numa gestão nem de comércio exterior e nem de RH. Você tem que estar presente, você tem que morder. A tua função funciona se você está empenhado nela. Não é só executar, não queremos nenhum robô, não queremos nenhuma pessoa aqui só para datilografar documentos. Nós queremos uma pessoa que pense, uma pessoa que haja, uma pessoa que dê o sangue pela companhia. Uma pessoa que viva o processo de uma forma diferente. Isso chama-se morder. Vou te dar uma oportunidade. Se você morder, você fica. Se você não morder, você não fica. Isso me deu uma motivação para toda a minha vida. Toda a minha vida eu lembro desta conversa, e todas as vezes que eu tenho uma depressão profissional, que é muito difícil, eu paro e penso que eu tenho que morder, né? E no dia seguinte foi totalmente diferente. Arranjei uma trena, media os pallets, fui acompanhar carregamento de caminhão, pedi para o rapaz da empilhadeira me mostrar como é que funcionava uma empilhadeira, como é que subia os pallets, o que era o produto, conversei com o chefe do depósito para entender a espécie das madeiras, enfim,
Mudei por completo a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de ver as coisas e minha maneira de aprofundar. E fui muito feliz nessa empresa porque aprendi muitas coisas, vou contar outras histórias aí, mas esta história da ousadia, da coragem, de você ter que enfrentar é muito importante para o teu lado profissional. E na realidade foram 2 enfrentamentos, um pedido de aumento na empresa da indústria plástica, e é onde eu recebi meu não, e meu não me motivou a buscar um outro local para trabalhar, e nesse outro local para trabalhar fui desafiado ao ponto de quase perder uma super oportunidade. E se eu não tomo a coragem, a ousadia, um rápido planejamento dentro daquele meu SWOT de fraqueza, força, oportunidade, que eu vi que eu estava perdendo o jogo, eu disse, não, eu preciso reverter. E foi uma conversa franca, que me abriu as portas nessa empresa, em outros lugares, e aí no dia seguinte já ganhei bom dia, a coisa começou a acontecer, e aí meu crescimento profissional foi gigantesco, tive o privilégio de ter este aprendizado, e a indústria madeireira te ensina muito na questão de exportação. E aí foi onde eu comecei a ter essa veia profissional, né, de querer ensinar, porque eu queria ajudar minha equipe, porque aí antes eram meus funcionários, agora já era minha equipe, então aprendi um processo de liderança muito legal e devo muito a essa empresa, sou eternamente grato por ter tido esta conversa e ter ouvido que era necessário morder. Então, mais uma história que fica gravada em nosso canal. Se está gostando, continue me seguindo, avise seus amigos, mandem perguntas, façam comentários. É extremamente importante a gente reunir essa comunidade de comércio exterior para contar histórias desses últimos 40 anos, que é uma evolução fantástica. Eu não quero ficar só no passado, mas a modernidade vai vir com o tempo e a gente vai trazer mais histórias legais para você. Welcome aboard, mais uma vez, obrigado.